Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ore Produções. Meu Marco Lu, meu Colofé, meu Mussalê, meu Mutumbá. E vamos lá, vamos mais uma vez aqui com vocês nesta quinta-feira que uma hora tá quente, agora começou a esfriar. Como disse a pessoa do tempo, de dia vai fazer calor e à noite dá uma esfriadinha. Aqui em São Paulo é assim mesmo. Sejam muito bem-vindos, tá certo? E você que vai assistir o nosso vídeo em outra oportunidade, que não está aqui agora no chat também, tá certo? Vamos lá. A gente tem aqui um tema, eu vou esperar então um pouco mais de gente, pra gente, vamos dizer aqui, debater esse tema. A gente vai discutir um pouco sobre a importância da radiação, da energia, das nossas entidades, seja ela por possessão, seja ela por incorporação. É importante a gente discutir e fazer um pouco esse debate, né? Assim a gente traz para vocês aqui vamos dizer assim, uma importância para que vocês tenham mais conhecimento cada vez mais, agregue. Você veja, a gente tem tanta informação na internet, eu acho isso muito interessante, né? A gente tem muita informação na internet, mas ao mesmo tempo é uma desinformação constante das pessoas com dúvidas, vamos dizer assim, sempre procurando entender o que é certo, o que é mais correto, né? E a gente sempre vê aquela coisa que é o catedrático, né? O que seria o catedrático? O que está lá na internet, o que está escrito, né? Ou aquilo que é o pulo do gato, que a gente poderia chamar assim, né? Que é o dia a dia, que é a prática, que é você fazer, que é você estar lá no barracão, né? Vendo o que acontece no dia a dia. Então a gente tem essas nuances dentro da religião. Mesmo com todas essas informações, ainda existem muitas pessoas que têm dúvidas. É uma coisa interessante isso, né? Mesmo hoje a gente tem muita informação, você vê às vezes perguntas que as pessoas não têm nem paciência para responder, porque vamos dizer assim, às vezes a pessoa não é da religião, faz uma pergunta e as pessoas acham que a pessoa tem necessidade de saber aquilo que está perguntando, né? Não tem nem paciência para explicar para a pessoa, né, que não é assim, que funciona de outra maneira, né? Eu acho que isso também não contribui muito para a nossa religião, né? Então, queria ver como aqui trazer para vocês, tá certo? Esse tema, né, sobre a gente aqui discutir um pouco, né, a importância que é, né, a dosimetria dentro da nossa religião, né? A dosimetria, a palavra, ela já diz, é uma radiação, né? É uma partícula. Quando você faz o santo, você implanta uma partícula dentro daquele Om-Orixá, né? Daquele Aô. Então, a radiação, né, que a pessoa começa a sentir e ela é implantada, por isso que a gente chama que é incorporação, né? E não uma possessão, porque ela está dentro de você, ela foi implantada dentro de você, ela foi colocada dentro das magias junto com a realidade dentro de você, né? E ela nesse sentido é muito mais leve, e quem já, né, se você não sabe, mas quem já fez o santo e ao longo do tempo vai entendendo que a possessão ela é muito mais pesada, a incorporação, né, que seria a possessão, né? A incorporação ela é mais leve, você sente uma coisa mais inexplicável do ponto de vista, mas você sabe que aquilo é muito mais leve, muito mais fácil, santo, né, do que uma possessão de um catiço, de um Exu, de uma pombogira, né, catiço. É muito mais difícil porque ela, né, e por que a desometria é importante, né?
é importante porque também faz parte, né, de você ter um equilíbrio, né? Você está dosando também aquela radiação, aquela incorporação ou aquela possessão, né, para que o seu ori, juntamente com aquela energia que está ali, né, esteja em equilíbrio, né? Isso é uma coisa que ao longo do tempo, né, quando você vai participando das giras, dos toques, né, do dia a dia do seu barracão, né, você vai vendo que aquilo vai se tornando uma coisa mais fácil, mais não é mais aquela coisa. Existem muitas pessoas que no começo ainda se debatem, é uma verdade, né? Não existe essa. Já ouvi falar isso, é verdade. Não existe você sai daqui e vai para Nárnia, não, e nem é Harry Potter, não espera que não é isso, né? Ao longo do tempo você vai percebendo, né, na sua fé, no seu dia a dia, tá certo? Você vai vendo como funcionam as coisas, né? E aí você vai diminuindo, né? Vai diminuindo aquela ansiedade, aquela coisa, aquela deficiência do nosso ori, né? De que ou não está corporado, você, será que é eu? Aí tem uma certa época que você vai achar certo que eu tô maluco e assim vai, né? Essa é a vida do Iaô, de uma pessoa, do médium que recebe, né? E que às vezes não tem o controle, outros, né, não enxergam, outros não só escutam. E assim cada indivíduo, como é, né, vamos dizer assim, uma um DNA ou uma digital, são diferentes, né? Para cada um você vai ter um sistema diferente. Boa noite, Luiz. Buenas noches. Buenas noches. Olha, teremos Copa do Mundo, hein? Muito buena. Seja bem-vindo, Luiz. E aí, a gente tem aqui essa dificuldade, né? Aí você, por exemplo, eu vou pegar, vou contar, né? Vou repassar aqui, porque eu já contei, né? E a gente só pode falar da experiência da gente, né? Tem história, aquele que já viveu essa história. Então a gente só pode contar a história da gente, né? Eu me lembro que lá no comecinho, batia na parede, caía no chão. Isso com possessão para quando estava na Umbanda, ainda não era, né? Não era do Orixá. E aí a gente fica, não, só vai esse negócio só se tomar conta do meu corpo, não sei o que, e papapá, e bate, debate, toma banho, e faz abertura de caminho, e não sei o que, depois batizado, e não sei o que, e vai. Até um dia que aí chega, né? Aquilo vai ao mesmo tempo. Quando eu fui fazer santo, né, que já é outra história, né, aí ficou um ano, quase 8 meses sem o caboclo vir, depois deixou um ano, né, a minha mãe de santo falava assim, olha, você tem caminho, você está destinado a ser babalorixá e não sei o que. E papai fala, não quero essa vida, não é isso que eu quero, não sei o que, não, mas está aqui, você vai ter a sua missão e não sei o que, você vai ter. Tá bom. Falei, tá bom, eu vou fazer, vou abrir a casa, tá pedindo. Na época eu não tinha nem recurso, eu falei, olha, se quiser, se der caminho, eu faço. E deu bastante caminho, não foi pouco não, viu, gente? Não foi pouco não. Então abriu a casa e tudo mais tal. Mas antes disso acontecer, teve uma coisa interessante, uma chavinha, né? E não é que a gente não é que a gente é meio Santo Tomé, mas a gente, apesar de eu já tinha visto várias coisas que o Exu e o Caboclo já tinham feito, né? Teve um trabalho, eu falei, olha, se realmente isso acontecer, que era uma coisa quase impossível de acontecer, mas se acontecer, eu entendo que é esse o caminho. E isso aconteceu, né? Então, eu não vou contar o caos, porque já foi, acho que já até comentei aqui, não vou ser repetitivo. Mas
dali para frente, nunca mais eu duvidei das entidades, né? E teve algumas lives aí que eu vi as pessoas, né, comentarem. E é verdade, você que está aí, né, que nos assiste, que acredita no seu orixá, nas suas entidades, né? Você que tem expectativa de entrar na nossa religião, ou você que passa por aquela dificuldade, às vezes você não recebe, mas você trabalha como EQUED, como NAN, né? E acredita fervorosamente, né? É, deixa eu ver o que o Luiz está querendo aqui. Ah, sim, muito só escuta o programa, mas não entro no chat porque só escuto em português. Ah, sério, Luiz? Eu não sei como é que é essa configuração, não. Depois eu converso com a produção aqui, mas não tem problema não. Né? A gente vai depois conversar aqui sobre isso. E aí, retomando, né, a gente tem essas dúvidas, a gente passa por essas provas, por essas questões, né? E aí, por que essa questão de dosimetria, né? Porque é o equilíbrio, né? É a dose certa, é aquela questão daquela radiação que foi implantado, né? Principalmente para quem está no candomblé, né? Que aquela partícula que foi implantada dentro do seu olho, que você acaba, né? Do seu olhar, que você acaba absorvendo, né? E isso traz consigo o equilíbrio. Tem que trazer para você aquele equilíbrio para que você, né, tenha aquela dose certa, tanto do seu ori quanto da sua incorporação, tanto daquela radiação, daquela energia, né, que ali está. Então é importante, né, essa questão. É muito importante que você esteja bem. Né? É importante que o Babalorixá, Yalorixá esteja bem para poder ajudar, porque às vezes não está, mas ajuda do mesmo jeito através das entidades. Aí uma coisa compensa a outra, mas é muito mais assim plausível e muito mais conciliador quando a pessoa está em harmonia, porque ela tem muito mais discernimento para poder ajudar, né, para poder atender, né? É muito difícil quando você tem uma gama de problemas carregado no seu dia a dia e além de tudo ainda absorver problemas de filhos de santos, de clientes ou mesmo, né, de toda aquela energia que é demandada para que você possa fazer os trabalhos e fluir, né, de forma assim plausível. Então, a gente tem que entender que a dosimetria é importante, tanto na vida da gente quanto na questão, né, da religião, para que a gente esteja sempre em equilíbrio, né, buscando sempre, né, buscando a gente sempre tem que buscar a ter o equilíbrio. É difícil às vezes, claro, é difícil. Não tem por que a gente achar que não é difícil, porque é difícil. Você buscar a vida hoje é muito difícil para todos, né? Então, você buscar equilíbrio não é uma coisa fácil, né? Mas quanto mais você tentar, né, enxergar, buscar, né, essa dosimetria, melhor vai ser para que você tenha uma incorporação, melhor vai ser para que você trabalhe, né, para que as suas entidades também com aquela energia estejam equilibradas para poderem ajudar não só você como as pessoas que vocês atendem ou que vão atender, tá certo? Tudo bem, um pouco é isso, né? A gente traz um tema com uma palavra que talvez as pessoas não utilizem, né? Pode ser mais utilizar a questão de equilíbrio, né? Mas é importante a gente entender que existe a dose certa, né? Esse equilíbrio não pode ser também nem tanto para a entidade, nem tanto para o Yaô, né? O equilíbrio tem que ser uma coisa que eu não quero isso, também não é assim e não vou fazer. Então isso traz desequilíbrio, entendeu? Então é importante a gente debater essas questões, porque depois aí fala, mas cadê o seu orixá? Cadê sua pombogira? Cadê seu Exu?
cadê o seu caboclo? Cadê, né, o seu marinheiro, Porto Velho, ou etc. Né? Então, é, tem que ter, principalmente, né, o entendimento que você precisa do equilíbrio. Você precisa do equilíbrio. Não dá para você não utilizar essa questão do equilíbrio, tá certo? É uma coisa que faz parte da nossa religião, apesar de algumas pessoas talvez não entender ou não acreditar, mas o equilíbrio é uma questão essencial para que a gente possa ter uma incorporação ou uma possessão, né, equilibrada e possamos ajudar, né, não só a possessão, mas também ajudar as pessoas que estão ali para dar caminho, tá certo? Vamos lá, o que mais? Já falei um pouco do tema, depois se alguém quiser a gente retoma, né? Quero deixar aqui também um abraço, né? E um depoimento muito especial, né? Porque foi o Dia Nacional da Umbanda também, né? Muito comemorado no Facebook, muito comemorado. Houve algumas sessões solenes de entrega de reconhecimento de pessoas que trabalharam em pró das religiões de matriz africanas, eu fiquei sabendo. Então, parabéns a todos, né? A todas e a todos, né? Que de uma forma ou de outra, né? Levou aí e leva a nossa religião no dia a dia, né? Em nome dessas raízes africanas, tá certo? Eu acho que o modo exclusivo de escrito meio que restringe ali as pessoas, tá certo? E aí algumas pessoas acabam saindo, né? Mas aqui a gente vai continuando mais um pouquinho com vocês, né? Pra gente poder bater um papo, falar, né? O Luiz é da onde, Luiz? O Luiz tá aí ainda? Ou já saiu? Acho que o Luiz já saiu. Bom, acho que o Luiz já saiu já da live, né? Bom, seja bem-vindo, pessoal que está vindo assistir aí. Uma boa noite para vocês. Estamos aqui debatendo um pouco sobre essa questão de incorporação e possessão, né? Trazendo para vocês um conteúdo, né? Onde a harmonia, o equilíbrio, né? A dosimetria é necessário para que você trabalhe e você traga prosperidade e caminho para você e para as pessoas que você está atendendo. Isso é muito importante na nossa religião, tá certo? Vamos lá. Pessoal, hoje tá. Eu acho que vai chegar a Copa do Mundo, né? O pessoal já tá de olho na Copa do Mundo, já começou já a ficar de olho na Copa do Mundo. Vou lembrar vocês que quinta-feira que vem teremos o programa do Tony, né? Eu não estarei aqui, estarei viajando, né? Não estarei em São Paulo, então não haverá o programa com o Babal da Equeminha, haverá outra programação. O Tony deverá entrar um pouco mais cedo, tá certo? Pra gente aqui cobrir aqui a Aure, para que a Aure tenha um podcast aqui que a gente faz todo dia. Tá bom? E aí, minha gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? O pessoal tá tudo inteirado nas coisas aí, hein? Eu acho que ninguém tem dúvida, então vamos tocar o nosso barco com outros assuntos, né? Que a gente pode trazer. Eu tive pesquisando um pouco também sobre a questão
da festa de Iemanjá, que vai acontecer agora na Praia Grande, em Mongaguá. Eu vi ali os intuitos das federações, vi os valores que serão cobrados. Né? São valores, do ponto de vista, eu acho, valores que não são baratos, mas também não são tão caros, mas que dá um gasto para cada barracão, né, se locomover, tá certo? E se você for pensar em 40 pessoas num ônibus, né, dá uma média de só de taxa, tá certo? De inscrição na Praia Grande de 16, quase 17 reais por pessoa, né? Uma média de 40 pessoas, para que aquele terreiro, aquela casa, né, tenha o espaço lá de forma legalizada. É um pouco menos se for van, né, mas se for um ônibus com 40 pessoas, como tem terreiros grandes que vão, né, e aí eu não estou computando nem o valor do ônibus, que aí é a parte, né, estou computando só as despesas que cada casa teria, tá certo? Das taxas da prefeitura, né? Que são cobradas lá para você poder utilizar os espaços. Eu achei um pouco exacerbado, não é barato, né? Você, com 40 pessoas, você tem que pagar em torno de 16 reais cada uma para que a festa aconteça e você ocupar o espaço da praia que é gratuito. Eu entendo que a prefeitura tenha os seus gastos, eu entendo que tem manutenção, eu entendo que depois tem a limpeza, eu entendo que você vai ter também a questão dos banheiros químicos e tudo mais, mas ainda assim, né, por ser uma festa que traz para a cidade o turismo, as pessoas gastando, as pessoas interagindo e fazendo a movimentação da cidade, né, as pessoas consumindo, né, eu vejo como um pouco caro. Eu não acho que é barato não, né, 16 reais por pessoa, né, isso num terreiro que leva 40 pessoas em média, não é tão barato assim, né, a licença com a entrada do ônibus, uma média de 40 pessoas, né, é um preço já. Se você pega uma família que tem 4, 5 pessoas, já passa de 100 reais, aí já fica uma coisa meio que pesada para as pessoas. Eu não vejo que tenha necessidade de se cobrar tão caro, né, a taxa de ônibus para essas coisas. E se você vai de carro e você só compra só a taxa, ela é muito mais barata. Então o que, que acontece? As pessoas acabam indo com seus próprios carros, né? Pagam uma taxa bem menor, ínfima, né? E isso não colabora com nada. Não colabora com nada porque é muito mais trânsito, é muito mais gás carbônico, é muito mais pessoas que estarão movimentando seus veículos para a baixada, né? Que talvez se fosse um preço mais acessível essa taxa para ônibus, né, talvez incentivasse as pessoas a irem de ônibus e deixar seus automóveis. O que a prefeitura faz, né, da Grande nesse sentido não ajuda, né? Ela incentiva as pessoas a irem com seus carros, pagar somente a taxa da inscrição do terreiro e com o seu carro, né? E aí você coloca 5 pessoas com o seu carro, a não ser as vans. As vans têm um preço um pouco mais barato, mas quem está em carro acaba optando ir por carro, porque se você tem 5 pessoas num carro, né? E um ônibus hoje vai sair muito mais caro para você. A gente está falando de 16 reais a questão da taxa só do pessoal do ônibus, mas se você colocar o frete do ônibus ainda, que deve ser aí mais uns 40, 50 reais por pessoas, né? Vai sair mais barato você ir de carro, não vale a pena.
Sai muito mais em conta você pôr 5 pessoas no seu carro e descer com 5 pessoas. Além do que você não fica refém do motorista. Então eu acho que a prefeitura devia analisar, rever essa questão aí do balneário da Praia Grande, tá certo? E estudar uma maneira de que isso fosse um pouco mais para incentivar que as pessoas fossem de ônibus e não incentivar que as pessoas acabam indo de carro, né? Porque é isso que acontece. As pessoas vão de carro, que é muito mais em conta, pode até não ter acesso ali na área, mas acabam indo de carro e deixando vão a pé depois, ali da Kennedy, não tem ali tem mola muita gente, não tem como você impedir, né? Eu vejo muito uma coisa muito ruim essa história que a prefeitura faz. Precisava arrumar um método, né, um pouco mais em conta para que incentivasse, inclusive, para que as pessoas fossem de ônibus, né? Porque você acaba de certa forma incentivando que as pessoas vão de carro com essa taxa. Eu não vejo outro caminho, né? Você acaba vendo as pessoas optarem por ir com seus carros, né? Então que fique aí o alerta, né? Depois isso eu fiz uma, vamos dizer assim, uma argumentação dessa no site lá da ouvidoria da prefeitura, né? Para que eles analisem, pensem, reflitam, né? Se vale a pena mesmo cobrar essa taxa desse valor que aí está, porque eu acredito que muitos terreiros possam ir com ônibus, é verdade, mas também incentiva muitas pessoas hoje, né, a ir de carro. Então, cabe, né, à prefeitura buscar caminhos, maneiras para que o município não seja prejudicado, porque eu sei que tem custo, mas ao mesmo tempo essas pessoas que vão de carro não vão pagar nada e vão utilizar do mesmo jeito aquelas que estão pagando de ônibus, né, os banheiros químicos, a estrutura, a água que está lá na praia, a eletricidade, vão usar do mesmo jeito, né, e não tem como você cobrar de carro. Não tem como, porque as pessoas. É uma cidade que todo mundo mora, você não tem como impedir que as pessoas entrem de carro lá dentro da cidade. Então seria interessante a prefeitura rever esses conceitos, né? E talvez cobrar uma taxa mais acessível, né? Para que incentivasse as pessoas a ir de ônibus e não de automóveis. Muito bem. Temos mais ninguém conversando, ninguém falando da dosimetria. Parece que o tema não foi muito. As pessoas não se interessaram, apesar que teve uma média de 10 pessoas aqui, né? E deixa eu ver aqui, que às vezes não me atualiza aqui o meu. Eu preciso dar uma atualizada no meu. A Ismênia, boa noite, Ismênia. Pai abençoe e benção. Estarei amanhã. Amanhã eu estou indo para Catanduva, né? O Luiz é do Uruguai. Agora que eu atualizei, você veja, lá no meio não tinha aparecido isso, né? Boa noite, Mênia. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Amanhã estarei indo lá para Catanduva. Deverei ficar até segunda-feira, dia 28, né? Se eu não me engano. Aí eu volto dia 28. Né? Vou ficar lá uma semana, né? Um pouquinho mais de uma semana. Né? E estarei lá na Cidade Feitiço. Né? As pessoas podem chamam Araraquara de cidade morada do sol, mas Catanduva é considerada cidade feitiço, para quem não sabe. E eu sempre gostei dessa denominação desde criança, né? Quando eu ia pular carnaval lá em Catanduva, e aí sempre foi a cidade feitiço. Desde aquela época já vamos dizer assim, me deixava, vamos dizer, cômodo a situação de chamar a cidade feitiço. É, hum, hum,
Um bando de candomblé caminhos. Salve. Dimas, eu tentei conversar, mas eu não obtive resposta ainda, viu, Dimas? Assim que eu tiver resposta, eu lhe falo. Dimas tem. Vocês podem seguir o canal lá do Dimas, tá certo? Canal, depois se inscrevam lá também. Ele tem um canal lá, eu dei uma entrevista pro Dimas, no canal, né, do Umbanda, Candomblé e Caminho dos Mistérios, né? Vocês podem seguir lá. É muito importante você ser inscrito em todos os canais, em todas as plataformas, né? Da Aure, de outros, né? É importante que a gente leve, quanto mais a nossa religião, quanto mais pessoas tiverem, quanto mais pessoas se interessarem, né? Quanto mais a gente puder fazer a nossa religião crescer, é muito importante isso, né? Não existe essa história de, olha, aqui é o melhor, aqui é o pior. Não, eu acho que a gente tem que escutar todo mundo, tem que ver o que cada um pensa, o que cada uma pensa, analisar, né? Aquilo que eu estava trazendo lá no começo da live, né? É importante que as pessoas, vamos dizer assim, façam as avaliações, né? E tenham conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? A Ismênia está dizendo que a irmã dela mora na rua Pernambuco. Pernambuco tem tudo isso, né? Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, tem várias ruas de nome de cidades importantes no centro, né? É, é isso daí, minha gente. Então, queria deixar aqui para vocês essa avaliação, né? Que eu acho importante de a gente entender o que é uma desometria, né? O que é importante numa incorporação, para que a gente possa fazer e atender as pessoas, ter um debate mais assim, as pessoas entenderem que não é simplesmente só Harry Potter chegou lá, vai incorporar, né? Não é assim não, não é assim que funciona. Isso vai. Tem pessoas? Tem pessoas que, olha, a primeira entidade veio lá na pessoa quando ela tinha 6 7 anos, ok? Tem, mas nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo é assim. Você vai ver incorporações de pessoas que no desenvolvimento vai ter um desenvolvimento um pouco mais, não é sacrificante, mas a aceitação do ori dela, o equilíbrio do ori dela com a energia demora um pouco mais, né? Tem pessoas que só sente a radiação só e não incorpora, né? E isso faz dela um não merecedor da religião. Ao contrário, sempre vai estar no na nossa religião, né? Então a gente tem que abraçar todo mundo, tem que explicar para todo mundo, tem que trazer todo mundo, né, para a nossa religião, para que as pessoas entendam como funciona a nossa religião, né? Entender que a nossa religião é uma religião de mistério, né? Uma religião que as pessoas precisam entender que, vamos dizer assim, ela não tem, como eu já disse na live passada, não existe um detector, né? Para dizer, olha, essa pessoa, né? Não existe um termômetro, um detector para dizer, não está incorporado, não está incorporado, né? Isso não existe, né? É importante, então, você estar equilibrado, né? Trazer consigo o equilíbrio do seu ori com aquela energia, para que você possa desenvolver, né? E trazer um trabalho melhor, né? Para aqueles clientes e para você mesmo e para a sua entidade, para que busque, né, caminho e abertura para todas as finalidades, tá certo? Tudo bem. Eu retomei aqui. Deixa eu ver. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aqueles que estão aí quietinhos, sejam bem-vindos.
Ai, ai. O pessoal gosta mesmo quando a gente e tem muitas visualizações, né? Quando é Jó ou quando tá contando a história da pessoa, né? Quando a pessoa já é figurinha carimbada e não é, aí já é engraçado isso, né? O nosso povo, ele para louvar o orixá, ele tem essa questão. Agora, se fosse tivesse escrito aí, olha, quando bateu em ciclano, quando deu, aí lotava de gente para querer saber. Mas quando você trata de um assunto que é o assunto mais sério, mais, vamos dizer, light, né, do ponto de vista para que oriente as pessoas, aí as pessoas já ficam, né, já não tem tanta visualizações. É engraçado isso, né? Quando tem um EJ, quando tem uma coisa, aí sim, aí interessa, né? O pessoal se interessa para estar lá para ficar acompanhando, né? A briga, né? Mas aqui vai ser muito difícil. Eu não, mesmo que entrasse aqui, dificilmente eu gosto de debater uma coisa, sabe? Eu respeito o que a pessoa pensa. Posso, e o respeito ele tem limite também, né? A gente respeita desde que esteja dentro da normalidade da lei, né? Se sair fora da lei, aí já não. Porque aí foge dos trâmites legais, aí não tem acordo, né? Eu não dou nem atenção, porque não, não me interessa, né? Quando foge dos trâmites, que é o que está aí na nossa legislação, nossa Constituição, eu não debato, não vale a pena, né? Então, por isso que é importante que as pessoas estejam sempre, né, centralizadas. É importante que as pessoas tenham discernimento, né, e saibam reconhecer e buscar sempre sacerdotes, casas, onde você perceba que aquele lugar é um lugar de referência, é um lugar onde você está vendo ali que as pessoas que estão ali, elas têm, vamos dizer assim, a maturidade e o entendimento de que tem que seguir, né, aqueles dogmas, aquelas questões que já ali estão, para que aquilo flua de uma forma que seja boa para, né, as entidades, para os orixás. Eu acho que isso é importante. A gente não pode nunca perder esse senso. A gente tem que sempre buscar esse senso, né, que é uma coisa que a gente está dentro da nossa casa, porque quando você vai para uma IBE, você está, né, dentro da sua casa. E você buscar o melhor para aquela sua casa é essencial. Você não pode deixar de buscar o que é melhor para aquela sua casa, né? É muito importante isso, tá certo? Mas é isso, né? A gente cultua, é muito importante, sem gritaria, com calma. Eu acho que a gente pode exaltar a nossa felicidade, né? Eu acho que a gente tem como exaltar a nossa alegria. Acho que isso não tem, só que a gente não precisa fazer isso que você falou, né? Eu acho que a gente tem que ter, né, e levar sempre a palavra de conforto para as pessoas, né? O desespero está aí, né? O mundo está aí, né? Às vezes a gente não existe ninguém que não faça nada tudo certo. Sempre a gente comete erro, né? Isso eu não tenho dúvida. Eu que já cometi, vocês cometem, faz parte né? Eu estava no programa dando entrevista no canal do Dimas, né? E fizeram uma pergunta muito interessante, né? Que era sobre a questão humana, né? Que o ser humano não aprende, qual que seria a chave
Para isso eu falei, olha, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que você entender o ser humano. É, a chance de você conseguir entender, né, as razões que movem às vezes as pessoas é mais fácil você ganhar numa Mega Sena, porque é imprevisível, né? É imprevisível. Você nunca sabe, né, a motivação às vezes daquela pessoa. Você já disse, você conhece a pessoa há 20, 30 anos, aí de repente, do nada, né, aquela pessoa muda da água para o vinho. Então, você não tem como. É raridade, né, nos dias de hoje você achar pessoas, né, é, que realmente seja 100% desde que nasceu até tudo que leve a ferro e fogo aquilo que seja uma coisa correta. Não, é quase impossível. Em algum momento a pessoa deixou escapar a marcha, em algum momento ela fez alguma coisa que não foi de acordo, né? Não existe, não existe. Todos nós somos pessoas. É inerente do ser humano, somos falhos. Não existe. É raridade, é muito raro isso, certo? É muito raro. Eu não acredito, eu pelo menos não acredito que exista pessoas que sejam, sabe, né, ao concurso. É muito difícil ter pessoas que são ao concurso. Eu acho que são pessoas, as pessoas, vamos dizer assim, você vai buscando a maturidade, você vai chegando, você vai construindo uma vida, né? Você passa por provações, você passa por desafetos, você passa por amores, você passa por tudo. Aí lá na frente você vai tecendo e vai chegar uma hora que você vai buscar, né, canalizar isso para que seja um pouco mais harmonioso. Eu acho que é isso que é a vida da gente. Por isso que eu não critico os mais novos. Eu tento entender as razões dos mais novos às vezes, porque eu já fui mais novo, né? Eu já fiz besteira, já fui afoito, né? Então eu entendo às vezes que há algumas coisas. Quer dizer que você concorda? Não, eu entendo. É uma coisa diferente você entender, né? E você concordar com algumas coisas, né? São coisas totalmente, né? Todo dia eu levantar, devemos pisar no orgulho, diminuir muito sua história como filho do Senhor. É verdade, obrigado, mãe. Mas é assim mesmo, né? E eu já disse, eu já fui o do Borogodó. Não vem pensar que aqui tem santo não, que não tem não. Né? Eu já fui muito triste com algumas coisas. As pessoas que me conheceram ao longo da minha vida sabem que sou de um signo que não é de ficar reclamando, né? Sou de escorpião, então já sabe, né? Então a gente fica esperando, a gente não é, não é uma pessoa que fica ali, né? Então eu sei que eu já fui já muito pior do que eu sou hoje. Eu sei. Hoje eu sou mais light, eu tenho mais, vou dizer assim, discernimento, eu entendo melhor as coisas. Não é que eu aceito, é diferente entender e aceitar, né? Eu procuro, a pessoa tem, para conseguir me tirar do sério, ela precisa muito, fazer muita coisa, né? Então, não é que você acaba concordando com ela, mas às vezes a pessoa até acha que você está concordando com ela, mas não é verdade. Você simplesmente entende as razões, né? Ou a época que aquilo que está acontecendo. É diferente, né? É muito, é muito diferente, né? Você também é de escorpião, né? Helena, não é fácil não. A gente é assim mesmo. É, a gente não esquece, né? Aquilo que faz pra gente, a gente pode entender, pode aceitar, mas a gente não esquece. Isso é uma coisa que a gente não esquece, né? Fez pra gente,
quem é de escorpião jamais vai esquecer, né? E você dá uma chance, dá duas, na terceira você fala, paciência, não tem terceira mais não, aí já era, né? Esse é um pouco o perfil da gente, a gente ajuda dentro da medida do possível, faz dentro da medida do possível, mas tudo tem limite. Na vida da gente tudo tem limite. Por isso que eu digo que às vezes a gente comete erros também. E isso não quer dizer que, como dizem por aí, mas que se dane, ou para não falar o palavrão, né? Não é assim, né? Existem coisas que a gente entende, é diferente, a gente entende. Às vezes a pessoa está passando por um momento que não é muito legal, às vezes está passando por um momento que está no caminho dela. Tudo isso a gente tem que entender, né? Tudo isso a gente tem que entender. Às vezes é a índole da pessoa, né? Você veja que a gente está vivendo hoje um mundo onde as pessoas não aceitam a opinião das outras, né? A gente está vivendo esse mundo, né? Acha que porque você tem uma posição, seja A, B ou C, você é radical naquilo. Não é verdade, não é verdade, né? Você defender posições não significa que você não está aberto a escutar a ponderação das coisas e também esteja aberto a escutar a ponderação também do outro lado, entendeu? Não só de ataque, né? Escutar, porque você, quando está lidando com as pessoas, vem um cliente jogar um bus, né? Você vai falar a vida dela, você vai falar o caminho para ela, né? O que ela está precisando. Se ela foi te procurar é porque alguma coisa ela precisa. Não tem, da parte desse princípio, né? Dificilmente alguém vai procurar, né, jogar búzios se ela não precisa de alguma coisa. É raridade isso. Eu acho que é zero chance de ter alguém que vá jogar búzios só por jogar. Não é? Alguma coisa, mesmo que seja de fórum íntimo, né? Ela Ela quer saber. Essa semana eu recebi pelo Facebook a pessoa perguntando: joga aí pra mim e vê se eu vou casar. Eu comecei a dar risada, né? Comecei a dar risada. O Babá Ribamar tem uma questão que ele fala que eu acho muito interessante, né? Ele fala, inclusive, nos podcasts dele, que ele fala sobre amarração, né? Ele fala: olha, se for do caminho da pessoa é uma coisa. Agora, fazer feitiço pra pessoa assim, se fosse assim eu casava com a Claudinha Leite, com a artista X, com a artista Y, né? Ninguém. É a mesma coisa, é a mesma coisa de Vitória e Bahia. O jogo ia terminar sempre empatado, não ia ter vencedor, então. Então não é assim que funcionam as coisas, não é dessa maneira, né? É diferente as coisas não funcionam assim. As coisas ela tem um começo, meio e fim. Não é, olha, vai. Se tiver no destino da pessoa, no caminho da pessoa, aí sim, né? Isso pode acontecer. Caso contrário, não é assim que funciona, né? É diferente as coisas. As coisas não funcionam dessa maneira. É importante as pessoas entenderem isso, né? É importante as pessoas ficarem sabendo que você não tem 100%, né? Não existe isso, não existe. Eu acho interessante. Você pode ajudar, dar caminho para aquela pessoa, é uma outra coisa. E isso pode acontecer, sim. Não necessariamente, né? É, bom, vamos lá. Já que as pessoas hoje entraram um pouquinho, quero agradecer a todas e a todos que estiveram aqui com a gente, né? Nesses quase 52 minutos de live.
né? Agradecer ao Alê Produções, os nossos patrocinadores que aqui estão. Né? Desejar para vocês aí uma ótima início de Copa do Mundo, para aqueles que gostam, né? Porque tem gente que não gosta, né? Agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente, né? E deixar nossos axé aqui. Precisar alguma coisa, a gente sempre está à disposição. As pessoas perguntam as coisas, a gente está lá no Facebook, né? Babalô Xaldequenim, tá certo? A gente, dentro daquilo, se eu não responder, é porque eu fui educadamente e não respondi porque não quero ser mal criado, porque às vezes, né, as pessoas mandam umas coisas que a gente é melhor não responder, não dar conversa, porque eu acho que não cabe, não vou ficar justificando ali para a pessoa, porque são quase 4.000 e poucas pessoas lá, eu não vou ficar, né, justificando algumas coisas, mas se for uma coisa que a gente vê que precisa, que há necessidade, a gente está sempre à disposição, querendo ajudar. Tem o canal aí da Ore Produções, se inscreva, deixa o like, compartilhe, né? Deixe tudo, divulgue na nossa plataforma, acompanhe também pelo Facebook, que lá tem a Ore Produções, tá certo? Quero deixar uma boa noite para todas e para todos, tá certo? O meu muito obrigado, né, por vocês estarem aqui com a gente, esse tempo que vocês disponibilizaram aqui. Uma boa noite para todos. Até dia, eu acho que já vai ser dezembro, porque eu não estarei aqui na próxima semana, né? Eu não estou com o calendário aqui agora, mas eu acredito que já não estaremos mais aqui no mês de novembro, tá certo? Acho que será no mês de dezembro. Na primeira quinta-feira de dezembro estaremos de volta para a gente conversar um pouquinho, matar saudade e trocar uma ideia com vocês, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite e eu vou desligar aqui o nosso podcast e fiquem depois às 21h30, 22 horas com o programa com o Tony, né? A Aure Produções continua hoje ainda com seus podcasts e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite.